Olá, esta é a TV Mundo Maior, emissora da Fundação Espírita André Luiz, a emissora espírita que transmite através do principal satélite de comunicações. Você pode nos acompanhar em todo o Brasil através da parabólica com receptor digital ou Anadigi. Estamos presentes também em TV aberta e TV fechada em várias localidades do Brasil. Somos a única emissora espírita que transmite pelo principal satélite de comunicações do Brasil. Principal, pois no satélite que transmitimos estão os maiores canais abertos de TV, entre eles Globo, SBT, Bandeirantes, tudo sem pagamento de assinatura. Somos os únicos presentes em TV aberta, TV paga e Web TV. Além disso, aqui mostramos um espiritismo para todos os gostos, sem exclusão de estudiosos da doutrina dos espíritos. E este é o Mundo Maior em Debate, que na noite de hoje, sempre ao vivo dos nossos estúdios, falaremos sobre crianças da nova era, ampliando um pouco o conhecimento que já tivemos, né, no Mundo Maior Repórter. E este é um programa ao vivo, ou seja, a sua participação é extremamente importante, trazendo as suas dúvidas, as suas colocações. Como é que você pode fazer isso? Através do e-mail, debate@tvmundomaior.com.br. O Fernando está colocando embaixo aqui o endereço do e-mail. Você também pode fazer a sua ligação ao vivo para 0 operadora 11 20 86 43 79. Por favor, ligue, participe. Nós queremos saber aonde você está, de que forma que você está nos acompanhando, enfim, participe. Esse é um programa ao vivo, fica gostoso com a sua participação. Você também pode fazer a sua participação através da grande rede, que é o Facebook, facebook.com/TV Mundo Maior. Me enrolei aqui um pouquinho com as fichas, mas vamos lá. E para analisarmos esse assunto, nós recebemos as presenças de Valdeniza Siri, ela que é psicóloga clínica, observadora e estudiosa dos seres índigos. Boa noite, Valdeniza. Seja bem-vinda. Boa noite, muito obrigada. É um prazer estar aqui para conversar sobre esse assunto tão atual e envolvente. Maravilha. Recebemos também ela que é minha amiga, né? Às noites de sexta-feira, no Centro Espírita Nosso Lar, Casa André Luiz, nós estamos no curso de doutrina. Enfim, ela, Adriana Galo, que é professora infantil, diretora administrativa da Casa do Acolhimento de Crianças e Adolescentes em Osasco, e expositora da doutrina dos Espíritos. Boa noite, Adriana. Seja bem-vinda. Boa noite. É uma honra estar aqui presente com todos, debatendo um assunto extremamente importante nos dias de hoje. Irritado com seus alunos, um professor lançou um desafio. Aquele que se julgar burro, faça o favor de ficar em pé. Todo mundo continuou sentado. Alguns minutos, Joãozinho, sempre ele, se levanta. E o professor diz: quer dizer que o senhor se acha burro? É, professor, para dizer a verdade, eu levantei porque fiquei com pena de ver o senhor aí em pé, sozinho. Olha, foi duro achar uma piada do Joãozinho que pudesse ser contada numa TV espírita, viu? Que personagem incrível. Vamos lá. Minha gente, vocês que participarem desse nosso programa estarão concorrendo a alguns prêmios aqui. Um copo e camisetas do Compartilhe o Bem, uma necessaire do Clube Amigos da Boa Nova, caderno, caneta e eco bag da TV Mundo Maior, um livro Panelinha de Orações, com Minha Vida de Cachorro, mais Tininha e Gotinha d'Água em defesa do meio ambiente. Muito bem, a gente sempre começa esse nosso programa sabendo dos nossos convidados, no caso em questão hoje das nossas convidadas, como é que vocês conheceram a doutrina dos espíritos, de que forma que isso se deu na vida de vocês? Valdeniza. A doutrina espírita aconteceu na minha vida há uns 30 anos atrás, porque eu sempre busquei algumas respostas que aonde eu buscava eu não encontrava. Durante alguns processos, né, eu era de origem católica, e quando eu fui fazer os encontros que a gente fazia para minhas filhas fazerem primeira comunhão, eu sempre fazia perguntas que os padres só faltavam me mandar calar a boca. E eu falava, puxa vida, mas tudo é um mistério? Ai, por que isso é um mistério? Por que isso é um mistério? E eu falava, mas que mistério é esse que ninguém pode saber? E quando eu conheci a doutrina dos espíritos, que eu comecei a ler o livro dos espíritos,
Aí, então, eu encontrei aquilo que eu queria saber. E foi assim que eu comecei a estudar a doutrina, comecei a frequentar uma casa espírita, onde tinha um trabalho de psicografia, que muitos esclarecimentos também me Que trouxeram. casa que foi, e pronto. Valdenise? Que casa que foi? Casa de Caridade Missão Luz Divina. Missão Luz Divina. Essa casa hoje ela não existe mais, porque elas mudaram-se, o pessoal mudou para Itatiba, e de lá ela foi extinta, mas foi a nossa origem que formamos o Centro Espírita Elo de Amor, que temos hoje lá no Jardim João Amaro. Muito bem. E você, Adriana, como é que chegou na doutrina dos espíritos? Bem, também sou de família católica, né? E desde pequena eu achava muito estranho as respostas que eu recebia na igreja, que eu recebia nas freiras. Eu sempre tive a certeza que eu já havia vivido antes e que eu viveria após a morte, mas nada me explicava como isso iria acontecer, né? Cheguei na adolescência, cresci, na faculdade recebi um livro de um amigo, que foi muito interessante. Depois conheci meu marido, né, que na época a gente apenas namorava, e a minha sogra fazia curso e trabalhava nas casas André Luiz. E nós começamos a fazer o curso lá, e desde então não parei mais, nunca mais saí de lá. Valdenisa, é um assunto bastante polêmico, e a gente aqui na TV Mundo Maior adora uma polêmica, porque nós entendemos que um canal de comunicação espírita, ele precisa estar aberto à discussão, ao diálogo, né? Nós precisamos ouvir os pensadores sobre os temas, e assim a gente apresenta o pensamento de várias pessoas, e as pessoas têm o direito de achar aquilo que elas concordam, aquilo que elas não concordam, né? Assim que a gente procura fazer esse espiritismo audiovisual aqui. O que fez, embora existe essa discussão que a nomenclatura é uma bobagem, não deveria, isso é uma insanidade, isso é um arroubo doutrinário, enfim. Bom, mas não importa. O que fez você se dedicar a observar estas crianças da nova era, superdotada, índigo, não importa. E define para a gente aí o que são crianças índigo ou crianças cristal. Esse assunto, eu comecei a tomar mais contato com o assunto de crianças índigo de 2005 para 2006. Por que razão me chamou tanta atenção esse assunto? Porque, na minha experiência profissional, eu sempre encontrei crianças diferentes. Crianças que vinham para mim com os pais um pouco desesperados. Ai, porque meu filho, a professora está dizendo que ele é hiperativo. Ai, porque ela está dizendo isso. Ai, porque o que está acontecendo? Meu filho é diferente. Meu filho aprende de uma forma diferente. E a psicologia dá para a gente alguns respaldos, mas fica faltando algumas coisas. E quando eu li um livro sobre crianças índigo, que me foi apresentado na época pelo Afonso Moreira Júnior... Que livro é esse, Valdenise? Crianças Índigo, Índigo. de Jean Tober e Lee Carroll. Foi o primeiro livro editado sobre índigos pela editora Butterfly. Ele me pediu para ler. E eu achei super interessante, porque eu percebi ali crianças que já tinham passado pelo meu consultório, ou ainda passavam, que tinham características que eu já tinha observado. Eu falei, puxa, então aqui está alguma coisa que vai me ajudar bastante. E eu comecei a estudar. Em segundo momento, me veio às mãos, também pelo Afonso, um livro que ainda estava para ser editado, do Dr. Egídio Vecchio, um psicoterapeuta do sul do país, e ele fez um trabalho de 8 anos de pesquisa sobre esses seres lá no Rio Grande do Sul. E eu fiz a revisão técnica do livro do Dr. Egídio, aprendi muito, porque o Dr. Egídio coloca coisas muito claras e muito definidas desses seres reais, não coisas fantasiosas, mas como eles funcionam, de que forma que eles atuam, como eles se comportam, como que os pais têm que se trabalhar também para conviver com esses seres, o que a gente tem que aprender com eles, e o que a gente também tem que ensiná-los. Enfim, e aí nós começamos a fazer uma série
de seminários. Fizemos um total de 14 seminários até hoje. Fizemos em várias localidades, em São Paulo, Santo André, Mogi das Cruzes, onde nós fomos falando sobre esses assuntos. E o que a gente observou? Que muitos adultos vinham conversar conosco, dizendo, olha, mas tudo isso que você está dizendo, das características dos índigos, de como eles funcionam, eu sempre me vi desse jeito, e sempre me achei muito diferente. As pessoas também não conseguiam me entender, e eu achava que eu era meio ET. Eu acho que não tinha ninguém como eu. Então, o que me levou a perceber, mesmo durante o meu trabalho, no recebimento dessas crianças, uma melhor maneira de orientar os pais, de orientar a escola, porque quando a gente vai na escola e a gente vai falar sobre índigo, o pessoal olha para a gente muito torto, né? Mas que índigo? O que é isso? E o índigo é aquela questão que a gente diz. Eu lembrava da calça, viu? Da calça índigo, calça, né? Índigo Blue. Índigo Blue. Sucesso desgramado. E os índigos receberam essa nomenclatura, que hoje ainda é uma questão muito preconceituosa, e dizem que isso é uma questão só dos espíritas, pura e simplesmente porque foi-se feito um estudo na época que Lee Carroll e Jean Tober começaram a estudar esse assunto lá nos Estados Unidos. Eles chamaram para também observar essas crianças que apresentavam um padrão de comportamento diferentes, muito questionadoras, muito desafiadoras, muito sensíveis. E Nancy Tape, então, estudiosa das cores, ela percebeu que a aura desses seres diferentes era um azul, uma tonalidade azul índigo, que para eles significava uns espíritos, seres mais aperfeiçoados, moralmente falando. Muito bem. Adriana, você leciona na rede pública, né? Não é isso? Para crianças. De que idade, mais ou menos, os teus alunos hoje? Os meus alunos hoje estão na faixa de 5 a 7 anos. De 5 a 7 anos. Faz 30 anos que você está nessa belíssima profissão. Sim. Sem dúvida nenhuma, das mais bonitas que existe na Terra, né? Eu costumo dizer que acho que médico, enfermeira, professor e mais umas 3 ou 4 profissões estão entre as mais belas, sem dúvida nenhuma. Você sentiu essa diferença lidando ali diretamente com as crianças, das crianças que você encontrava em sala de aula há 30 anos atrás e as crianças que você encontra hoje? Certamente. E graças a Deus que essa diferença existe, né? Porque se não tivesse mudado nada nesses 30 anos, a gente estaria negando a evolução, não é? Aprendi muito com essas crianças, né? Pois elas trazem para a gente a necessidade do diálogo. Eles não querem mais, não aceitam mais vir os questionamentos de cima para baixo, né? Uma aula que eu preparo hoje, provavelmente eu não vou conseguir dá-la amanhã da mesma maneira com que eu preparei, porque eles interferem, eles mudam, eles dizem, pro Adri, assim a gente não quer, dá para fazer de outro jeito, a gente quer entender tal coisa, como funciona o universo, crianças de primeiro ano, né? E só para assim elucidar um pouco, essa semana o professor de História deixou 10 questões na lousa para os alunos do 8º ano. Meus alunos de primeiro ano, já sabendo ler, entraram na sala, já leram tudo e falaram assim, Pro, foi você que deixou essas questões? Digo, não, foi o professor de História. Mas a gente quer que você nos explique quem foram os ingleses, por que eles fizeram isso, o que está escrito na página 96 do livro que o professor de História deixou. Falei, bem, eu não sei o que está na página 96 do livro, mas nós podemos conversar sobre os ingleses, sobre o Tratado das Navegações, sobre a abertura dos portos, e eles quiseram essa aula de História. Então, veja, alunos de 7 anos. Não dá para negar que eles mudaram e que a educação precisa progredir. Esse é o nosso grande desafio, né? Nós temos uma ligação, Marcelo de Juiz de Fora. Boa noite, Marcelo. Boa noite. Você está nos acompanhando através de que forma, Marcelo? Através da parabólica? Parabólica. Muito bem, pois não, querido. Faça a sua observação aí.
Caiu, o Marcelo caiu. Enfim, quem sabe ele volta, né? Vamos lá. Valdenisa, uma das teorias dessa superioridade de algumas dessas crianças dizem que eles provavelmente são seres vindos de orbes mais adiantados, né? Eu, para mim, particularmente, acho que isso é perfeitamente natural, porque se deixássemos por nós mesmos, nós demoraríamos muito tempo a dar os primeiros pulos a caminho da regeneração. Sim. Então é importante, né? Acredito que isso, aliás, isso foi dito várias vezes na Bíblia, no Evangelho, essa separação do joio do trigo. Então é a saída daqueles que não acompanham mais a evolução do planeta e a chegada daqueles que virão nos impulsionar a tempos melhores, né? Você acha que os pais e os educadores estão preparados para receber essa geração? Ainda não. Ainda não, porque a consciência dos índigos, a consciência índigo, como a gente diz, ela cobra de cada um de nós que possamos olhar para dentro de nós. E a nossa sociedade vive voltada para fora e não para dentro. Que tenhamos recebido aqui, estejamos recebendo seres de outros planetas, isso é uma realidade. No livro Transição Planetária, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, Manuel Filomeno de Miranda nos esclarece lá alguns espíritos de outros planetas sendo preparados para reencarnarem aqui, na Terra, exatamente para nos auxiliar no momento de transição. O homem caminhou muito tecnologicamente falando, mas moralmente falando, ele não progrediu tanto. Nós ainda estamos bem atrasados nessa parte. E os índigos, a gente poderia dizer que os índigos não são superdotados. Eles são todos superdotados, eles são espíritos puros? Não. Eles também têm raiva, eles também ficam descontentes, eles também precisam de educação, supervisão, precisam de todo esse trabalho. Mas, juntamente com eles, nós também nos trabalhando. Porque não é que a gente está dizendo que os índigos estão aqui, só eles têm responsabilidade de mudar o mundo. Não, todos nós temos. Mas se não tiver alguém que nos cutuque, a gente fica acomodadinho do jeito que a gente fica. Então, o índigo, o objetivo dele é mexer no nosso lado interno, é mexer no nosso lado como pessoa. Por isso nos desafiam. Por isso não se questionam, por isso não aceitam tudo que a gente impõe sem dizer por quê. Olha, eu não entendo por que eu tenho que fazer isso. Então, se você não me explica, eu não vou fazer. E não faz mesmo. Ou você fala para mim que eu não tenho que fazer, mas você faz. Todos nós aqui, eu acredito que a grande maioria das pessoas que aqui se encontram, nós somos muito castrados. Era aquela coisa de pai e mãe olhar e a gente já perceber que tinha que ficar quieto, que tinha que calar a boca, ou então, se falava, depois acabava levando, às vezes, até surras, muitas vezes. Porque a educação era bem assim. O índigo não aceita uma educação dessas. Para ele, funciona muito bem acordo. Olha, então tá legal, eu vou fazer a minha parte, mas qual vai ser a sua? Então, é aquela coisa de realmente questionar. E quantos de nós paramos de questionar muito cedo? Paramos de questionar porque não tínhamos respostas. E as respostas que muitas vezes nos vinham eram respostas impostas. Hoje, não. Hoje, os índigos, esses seres novos, né, que estão vindo aqui, seja de outro planeta ou não, eles não aceitam qualquer resposta, qualquer coisa que você diga. Você tem que fazer isso porque eu estou mandando. Tá bom, então não faço. Pode apanhar, e não adianta. Então, a questão da educação, que é feita pela família e não pela escola, porque a escola tem responsabilidade na educação, sim, mas mais do conhecimento, porque o suporte para a formação de caráter, o suporte para tudo aquilo que o ser humano precisa, ainda é responsabilidade da família. Da família, sim. Né? A família, me parece, agora tem delegado isso para a escola. Né? Muito. A escola não está preparada para isso, nem é a função dela, não é isso? Não mesmo. E considerando-se que também a condição da família hoje está muito mudada. Não é? Hoje nós temos muitos pais separados, nós temos muitos cuidadores. E pai e mãe trabalhando. Também ficando pouco tempo com os filhos. E tudo isso são mudanças que ocorreram.
Mas nós não nos acomodamos a essas mudanças todas ainda. E as crianças que estão vindo, elas querem conversar, elas querem perguntar, elas querem que o pai e a mãe olhem para elas para falar. E quando o pai e a mãe não têm muito tempo, o que faz? Muitos deles se viram mesmo para a tecnologia e ficam lá o dia inteiro. Já que eu não tenho conversa com ninguém, e aí eu vou ficar vai aqui. saber que tipo de educação que vem, né? Exatamente. Por essa tecnologia, né? Exatamente, porque a tecnologia hoje, é como a gente viu no programa, eles já nascem com tecnologia na mão, com muita facilidade, com muita rapidez. Mas também, isso não quer dizer que a gente não tenha que supervisionar e verificar quanto tempo dá para ele ficar na tecnologia, porque também ele não pode perder o contato com as pessoas. E o Índigo valoriza contato humano. Ele não fica especificamente só na máquina, a não ser o Índigo conceitual, que adora uma tecnologia. Mas o Índigo humanista, artístico e o transdimensional, esses querem ali, conversa olhando olho no olho, como se fosse ver a sua alma. Entendi. Adriana, a nossa geração via o professor quase como uma instituição sagrada, né? Sim, senhor, não senhor, sim, senhora, não senhora. A minha avó, me lembro que, e mesmo minha mãe, me dizia que na escola tinha a famosa palmatória, né? E hoje em dia, eu, como jornalista, durante alguns anos, eu cobri o ensino médio, na verdade, foi o ensino médio estadual, né? E vi que as crianças, ou os jovens, melhor dizendo, não tinham quase que respeito nenhum pelos professores, né? Ou seja, esse respeito que nós tínhamos era fruto de temor apenas, né? Ou esse pessoal é evoluído, mas mal educado? Bem, é uma questão muito interessante que você coloca, porque realmente a gente vê hoje uma certa falta de respeito pelo professor. Mas aí não parte das crianças, mas da sociedade como um todo, né? Não se valoriza o professor, não se valoriza a instituição escola. E as crianças percebem isso desde cedo. Elas apenas reproduzem o que a sociedade coloca, né? Se nós temos um governo que não respeita seus professores, que não acredita que a educação é fundamental para criar um país mais justo, não serão os pequenos que vão fazê-lo, né? Mas eu digo o seguinte, a educação que recebemos no passado, o respeito que tínhamos pelo professor, era muito mais pelo temor do que pela amizade, pelo carinho ou qualquer coisa assim. Se eu chegasse em casa e falasse para minha mãe que eu tinha desrespeitado o professor, certamente eu apanharia como eu apanhei certa vez, né? Hoje, o relacionamento entre aluno e professor, para que ele dê certo, o professor tem que estar no mesmo patamar do aluno. Não digo que ele tenha que aceitar a falta de respeito do aluno, mas nós somos iguais. Nós estamos aprendendo juntos e nós temos que ver aquele aluno como alguém que é capaz de me ensinar. Então, quando isso acontece, você conquista o respeito do seu aluno, né? E eu conquisto o respeito dos meus alunos assim, sentando no chão, brincando, pintando com eles, eles me pintando. Quem entra na minha sala acha que aquilo é uma zona, uma bagunça, né? Mas ali nós estamos aprendendo de uma maneira diferente, aprendendo a brincar e se respeitar, aprendendo que, através da brincadeira, é possível aprender muito mais do que através de uma prova, ou de um castigo, ou de uma lição de casa. Sim, sem dúvida. Eu, pessoalmente, fui testemunha em uma ocasião, fui fazer, na época eu trabalhava pela TV Cultura, e fui fazer a matéria de aposentadoria de uma professora. Na verdade, ela já era aposentada há muitos anos, mas ela continuou dando aula, até que não aguentava mais, não tinha mais condições de saúde de continuar dando aula. E aí nós fomos gravar o último dia dela em sala de aula, e as crianças haviam preparado declarações de amor para aquela professora. Gente, não tinha uma pessoa que não chamava, que não chorava. O caderno daqueles alunos era
primoroso, ou seja, ela conquistou o respeito daquelas crianças, né? Minha gente, nós estamos no final desse primeiro bloco e a gente precisa dizer para vocês que nós temos uma novidade bem bacana. O DVD Mundo Maior Repórter, edição especial, volume 1. São 3 programas em um único DVD. Neste DVD você vai encontrar o tema depressão, a doença da alma, como os espíritos e a ciência explicam o mal do século, como evitar, controlar ou curar a depressão. Por que acomete mais as mulheres? Além disso, o segundo tema do DVD, o Evangelho segundo o Espiritismo. Qual o objetivo e os mistérios que envolveram a publicação? Por que os espíritas foram perseguidos depois do seu lançamento? Entenda e evolua com a verdade da mensagem de Jesus. E o último tema, um tema bastante atual, mortes coletivas. Como são feitos os resgates espirituais nas tragédias coletivas? Por que algumas pessoas se salvam ao lado de outras que não, né? Analisando especialmente o incêndio da Boate Kiss em Santa Maria, Rio Grande do Sul. E nós não podemos deixar de dizer que este programa, aliás, esse DVD se encontra no mundomaior.com.br, né? Adquira uma forma de você estar nos ajudando a levar essa mensagem de amor e de paz da doutrina dos espíritos a cada vez mais pessoas. Outra forma, Clube Amigos da Boa Nova, amigosdaboanova.com.br, associe-se e nos ajude a levar essa mensagem de amor e de paz à maior quantidade de lares da Terra. Não sai daí não, a gente já volta ao Mundo Maior Debate daqui a pouquinho. Até já. Mundo Maior Repórter já se tornou a maior série de documentários espíritas da atualidade. Por isso, preparamos para você o DVD Mundo Maior Repórter, edição especial volume 1, com 3 edições do programa. Mortes coletivas. Esses irmãos que passaram por essas grandes tragédias, eles são socorridos imediatamente. O Evangelho segundo o Espiritismo. Esclarece o ensinamento do Cristo, porque Jesus não pôde falar tudo que queria falar na época. E depressão. É preciso ter uma vida simples, é preciso necessitar de muito pouco. Há uns anos atrás eu li uma frase maravilhosa do Emmanuel, não lembro de qual dos livros dele, em que ele dizia o seguinte: rico é aquele que tem poucas necessidades. O que a doutrina dos espíritos nos falam sobre esses temas? Adquira através do site mundomaior.com.br ou pelo telefone 11 4964 4700.